E agora nós damos início ao segundo painel deste nosso evento, que debaterá o tema A Lei Geral de Proteção de Dados e os Serviços Notariais e Registrais, aspectos práticos e o novo provimento número 134 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, convido os palestrantes deste painel. Doutora Laura Contreta Porto, advogada, membro do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo e também especialista em proteção de dados e direito notarial e registral. Doutor Rodrigo Luiz Kanayama, professor associado do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Paraná, UFPR. E para debater este importante tema, convido ao palco Dr. Osvaldo Canella Júnior, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, diretor-geral da Escola de Magistratura do Paraná, doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Para mediar este importante tema, convido ao palco a doutora Mônica Maria Guimarães Macedo Dalla Vecchia, para quem eu passo a palavra para o início do painel. Porque eu só vou... tem mais cortesias. Eu só vou anunciar, então, por favor. Tenha vontade. Eu acho que um pouquinho mais... Quer me dar uma... Novamente, bom dia a todos. Sem mais delongas, para não atrasarmos nosso evento, eu vou passar a palavra para a doutora Laura Contreta Porto. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Uma honra imensa estar aqui com vocês. Quero agradecer, primeiramente, a Noreg Paraná pelo convite e pela... Obrigada. É uma honra mesmo, faço em nome da doutora Mônica, que é a presidente, da vice-presidente, doutora Mariana. Eu fico muito feliz e toda vez que me convidam para falar de LGPD nas serventias extrajudiciais, eu fico extremamente animada, porque eu falo, quem não conhece o tema não se apaixonou ainda, é uma questão de tempo, e é um tema super palpitante, é um tema que a gente precisa falar. E eu preciso dizer que eu recebi, com este convite, um dos maiores desafios da minha vida, que foi falar de LGPD e do provimento 134 em 20 minutos. Então, quem me conhece sabe que eu falo muito, mas não só por esse motivo. Temos muitas coisas, muitos temas importantes para falar da LGPD e do provimento principalmente. Eu vou até ligar um cronômetro aqui, pessoal, tecnologia, eu sou a rainha da tecnologia, nem papel eu uso mais para nada, para eu não me perder no tempo aqui, pegar o tempo do meu colega. Não enxergo. Tá certo. Bom, pessoal, viemos aqui falar, obviamente, de tecnologia, de inovações. Eu sempre brinco que quem ainda tem aquela visão dos cartórios, das serventias extrajudiciais antigas, muito papel, ainda temos muito papel, uma questão de tempo, porque eu imagino que isso vá caminhando para uma mudança cada vez mais tecnológica, mas quem tinha essa visão de cartórios, um lugar atrasado, um lugar que
o mofo, né, que o pessoal brinca, isso não existe mais. Os cartórios estão hoje à frente das novas tecnologias, à frente das inovações tecnológicas e, obviamente, como o desembargador Ricardo Dipp falou, temos que nos preocupar, sim, com os princípios, temos que nos preocupar com a principal atividade, mas nos utilizar das técnicas que estão aí disponíveis para nós da melhor forma possível. E estamos hoje todos envoltos da tecnologia. Eu acho que não existe nenhum contexto atual em que não nos utilizemos das tecnologias. Eu, inclusive, sou de São Paulo, eu tenho clientes pelo Brasil inteiro, inclusive tenho muitos clientes aqui no Paraná, pessoas muito queridas, profissionais exemplares, e prestamos esse serviço todo à distância. Por quê? Porque temos uma tecnologia que nos auxilia imensamente. Então, é nesse contexto de novas tecnologias, é neste contexto de inovação tecnológica que surgiu justamente a LGPD. Então, a LGPD ela veio trazer novos paradigmas para todos nós. Então, não é só para a área dos cartórios, é uma mudança cultural. Então, onde nós tínhamos sempre questões de você vai numa farmácia, eu sempre dou esse exemplo porque ele é clássico, comprar uma bala, a gente dava o nosso nome de família, a nossa biometria, que é um dado super sensível, e a gente sequer perguntava o motivo, o porquê que eles precisavam de tudo aquilo. E por trás tem todo um mecanismo que organiza e se utiliza dos nossos dados pessoais, que hoje são os maiores, é o que de maior valor tem no mercado mundial. Então, né, é aquela clássica que diz que o CEO global da Mastercard falou em um evento que hoje os dados pessoais valem mais do que petróleo. E ele não equipara os dados pessoais a petróleo, porque o petróleo tem fim e os dados pessoais não. Então, é neste contexto de uma necessidade de regulamentação que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, em meio a uma pandemia, muitos falaram do nada, né, surgiu uma lei que veio abalar as estruturas de todos, mas, na verdade, essa lei já estava sendo organizada e regulamentada há muitos anos, é que nunca se falou sobre ela. Ela entrou em vigor em 2020 e plenamente em vigor em agosto de 2021 e, por óbvio, impactou muito todos os setores. Então, tínhamos antes uma discussão se aplicaria ou não a LGPD às serventias extrajudiciais, ainda que as serventias extrajudiciais tenham sido lembradas no texto da lei, de última hora, não é, doutor? Mas está lá, quem nunca leu a LGPD, acho que ninguém, né? Todo mundo aqui já leu tudo da LGPD. As serventias extrajudiciais foram citadas no texto da lei. Então, muito se questionou como seria essa aplicação, se poderia ou não, já que é um serviço público, de caráter público, que tem a publicidade intrínseca à sua natureza, como ficaria? E hoje já está mais do que superado, por óbvio, estamos aqui para falar disso. A LGPD se aplica a todos, sem exceção. Então, ao próprio tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça também tem que estar adequado a todas as leis, a todos os regramentos, a todos os princípios da LGPD, os escritórios de advocacia, profissionais liberais e aos cartórios também. Então, ninguém conseguiu se eximir. Muitos falaram no começo se a LGPD ia pegar, era uma frase clássica, vai pegar, não vai? Acho que no Brasil isso não vai funcionar. E para que os senhores tenham uma noção da dimensão da LGPD hoje no nosso dia a dia, tivemos uma emenda constitucional, emenda 115, que foi aprovada em fevereiro deste ano, de 2022, onde lá na nossa Carta Magna, no artigo 5º, o artigo mais importante para o cidadão, aqui depois do 236, né, da Constituição Federal, obviamente, temos o artigo 5º que fala dos direitos fundamentais do cidadão e foi incluído o direito à proteção de dados pessoais e ainda diz, inclusive nos meios digitais. Porque a gente tem que lembrar que a LGPD, o que impacta extremamente as serventias, não se aplica apenas ao mundo digital, mas também ao meio físico. E é o que eu sempre falo, que é onde eu encontro os maiores gaps dos cartórios, ainda é no papel, ainda é no físico. A gente pode ter uma estrutura super bem feita, tecnológica, processos bem estabelecidos, pode ter um hacker que vai invadir o seu sistema, infelizmente pode acontecer, pessoal. O pessoal invade a NASA, pode invadir o sistema do cartório. Eu tenho clientes que me ligam dizendo que tiveram um pesadelo, que os dados do cartório foram sequestrados, isso sim pode acontecer, então também um provimento 74 aí para garantir essa continuidade dos negócios, mas
precisávamos, de fato, sim, regulamentar tudo isso. Então, a LGPD cada vez mais a gente vai ter que falar sobre a privacidade, a publicidade vai sofrer uma alteração da forma como nós vemos hoje. Então, tivemos provimentos estaduais muito importantes regulamentando isso, mas essa chancela do CNJ que trouxe essa regulamentação em âmbito nacional é extremamente importante, porque a gente, além de conseguir ver de fato, né, muitas regras, regramentos, a gente consegue padronizar isso num Brasil que é gigantesco e que temos diversas fronteiras, temos cartórios deficitários que têm problemas para implementar, já tiveram problemas com o provimento 74, a LGPD não é algo fácil de ser implementado, e eu sempre brinco que o melhor lugar para a gente implementar a LGPD, ou como consultora, como DPO de cartórios, é numa serventia extrajudicial. Porque nós não temos a preocupação que nós temos, por exemplo, com uma empresa de venda de dados, de propaganda, as publicações pagas, para quem que o cartório vai vender os dados, não. Os cartórios já têm intrínseco à atividade esse sigilo e os cartórios prestam um serviço de excelência, de fato, para o cidadão. Então, o melhor lugar, o melhor dos mundos é implementar a LGPD nos cartórios, ainda que seja muito trabalhoso. Os senhores simplesmente precisam criar uma chamada governança de privacidade e proteção de dados dentro da serventia. E isso não é fácil, de fato. Por quê? Porque nós não temos nenhuma cultura de proteção de dados no país. Nunca tivemos, nunca falamos sobre, como eu disse, né, a gente dá a biometria na farmácia e está tudo bem. Então, agora, com uma legislação, nós estamos criando uma nova cultura. E mudanças culturais levam tempo e são trabalhosas. Então, isso dentro da serventia dos senhores também vai acontecer. Não é fácil entender que hoje não pode mais expor o dado dessa forma, implementar novas regras. A governança vai começar com o chamado mapeamento das atividades. Então, os senhores terão que mapear tudo que acontece, todos os fluxos dentro do cartório. Isso é extremamente trabalhoso e, no final, vocês vão ter o chamado inventário de dados pessoais, e tudo isso, né, vai ser verificado pela corregedoria, todo esse mapeamento, e faz parte da governança, assim como a criação de diversos documentos que visam sempre trazer a transparência para o titular de dados pessoais. Então, toda vez que o titular hoje, com um termo super famoso chamado autodeterminação informativa, precisar ou se interessar por qualquer tratamento realizado no cartório dos senhores, os senhores terão que atender prontamente este titular. Então, não só com o chamado canal de atendimento que os senhores têm que ter obrigatoriamente no cartório, mas também com todas as documentações. Então, aqui eu cito política de privacidade, política de segurança da informação, plano de resposta a incidentes. Nossa, são tantas políticas e tantos documentos que isto tudo junto cria a chamada governança em proteção de dados. Como eu falei, não é um termo fácil. Deixa eu ver se eu já estou falando aqui há muito tempo, se vocês estão cansados de mim, ainda não. Não é fácil implementar tudo isso. O provimento, agora vamos entrar um pouquinho dentro do provimento, trouxe questões muito importantes para os senhores, questões muito importantes para a atuação do dia a dia na prática. Então, questões muito importantes aqui como classificações, quem é controlador, quem é operador e quem é o encarregado. Me pediram para eu comentar sobre isso porque ainda gera muita discussão e muitas dúvidas. Então, quem é o controlador, o chamado controlador dentro das serventias extrajudiciais? O controlador é toda pessoa natural jurídica, isso da LGPD, de direito público ou privado, a quem competem as principais decisões sobre o que é feito ou não com o dado pessoal. E, como já sabemos, né, não é novidade para ninguém, os delegatários respondem pessoalmente pela serventia, então é de responsabilidade do delegatário todos os tratamentos e a responsabilização sobre isso tudo. Quem são os operadores? No início, muito discutiu-se sobre quem seriam os operadores, inclusive o provimento do Paraná trouxe essa questão, e agora o CNJ vem chancelar para que não tenhamos dúvida. Funcionários do cartório prepostos não são operadores, pessoal.
Então, todos os funcionários que estão ali trabalhando, eles são meramente funcionários, são longamanos do delegatário, mas eles não recebem essa responsabilidade de operador. Quem são os operadores pela LGPD e pelo provimento são as empresas terceirizadas. Então, todas as empresas terceirizadas que os senhores tiverem no cartório, então, por exemplo, sistema contratado, um TI, um jurídico, até um RH, todos esses são considerados operadores. E dentro desta governança que o provimento exige, vocês terão que rever contratos com todos esses operadores. Então, são diversas cláusulas que são obrigatórias constarem nesses contratos para estarem adequados à LGPD, que tem que constar nesses aditivos, né? São aditivos de responsabilidade. Então, os operadores só podem fazer o que os controladores determinam, que são os delegatários dos cartórios. Logo, é necessário que tenha um contrato especificando o que cada um pode ou não fazer. E uma coisa muito importante que foi discutida muitas vezes, inclusive eu mandei até algumas alterações, recomendações, né, na minuta do CNJ, quando eles abriram a consulta pública, que é a questão das centrais. Então, hoje, né, com o Covid, nós vimos essa aceleração muito grande dos cartórios, prestando esse serviço excelente para a população. Então, tivemos um provimento 100, temos o e-notariado, temos agora, como a doutora falou, do SERP, ONR. Então, são muitos fluxos, são muitos dados pessoais que circundam em todos esses sistemas. E os cartórios, hoje, são os maiores repositórios de dados pessoais do país. Então, é muita responsabilidade. E aí, como ficaria a responsabilidade dessas centrais? Como o próprio desembargador DIP falou, é muita coisa, né? Muita tecnologia sendo utilizada, e como fica a responsabilidade. Eu até mandei nessa consulta pública a questão da co-controladoria, de quem fica a responsabilidade, e é importante salientar que o provimento trouxe essa questão, ainda com alguns temas a regulamentar, que as centrais, então todas as centrais hoje são também controladoras, então é importante que todos das centrais também estejam adequados à LGPD, como controladores e não meros operadores. E temos, por fim, uma das figuras super importantes, que é a figura do encarregado. Então, quem é este encarregado? A princípio, o encarregado, que é trazido no provimento e na própria LGPD, é aquela pessoa que vai ficar responsável pelo chamado canal de comunicação. O que acontece? Pela autodeterminação informativa hoje, todo mundo pode chegar no cartório a qualquer momento e pedir todas as informações. E eles têm este direito e vocês devem prontamente atender pela LGPD e pelo provimento agora, né? Então, eles vão fazer isso por meio desse chamado canal de comunicação, vão falar diretamente com o encarregado, então fica a critério do encarregado fazer essa ponte de comunicação, mas não só. O encarregado é uma figura importantíssima para manter essa cultura de proteção de dados dentro da serventia. Então, muito me foi perguntado também, devo ter um encarregado, interno, externo, como funciona? O provimento traz algumas opções, e que é o que eu recomendo também. Vocês podem ter um funcionário interno nomeado como encarregado pelo provimento, vocês podem ter uma consultoria externa nomeada também, e vocês podem ter os dois, que é o melhor dos mundos. Ter alguém que tenha um know-how ali dentro do cartório do que está acontecendo, se aquilo está funcionando, e ter uma pessoa que saiba bem de proteção de dados, que tenha esse conhecimento externamente auxiliando em tudo que o cartório faz e promove ali com os dados pessoais. Então, pessoal, é muita coisa que tem que ser vista. Chegamos também em uma dificuldade aqui, que na verdade é o futuro e é o que a gente tem que discutir cada vez mais. Publicidade versus privacidade. Então, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, estamos agora criando esta nova cultura de privacidade e entramos na questão de quão públicos são os registros públicos. Temos o artigo 17, por exemplo, da 6.015, que traz toda essa questão que qualquer um pode, a qualquer momento, solicitar qualquer certidão. É muito aberto, né, de fato, isso faz parte da natureza dos registros, porém, estamos vendo um início de uma modulação da privacidade da forma como sempre tivemos. Então, eu tendo a dizer que daqui para frente teremos cada vez mais salvaguardas na emissão das certidões.
Meus clientes sempre brigam comigo quando eu falo isso, mas é uma tendência. Estamos agora no embrião ainda da LGPD, no embrião da privacidade, e isso vai sim afetar o dia a dia dos senhores de formas que ainda não sabemos, né, como, porque é tudo muito novo. Mas as certidões já sofreram pelo provimento 134 diversas restrições e modulações. E como eu falei, a tendência é que isso seja cada vez maior. Então, o que nós precisamos a partir de agora, né, que temos um marco de 180 dias para as serventias se adequarem à LGPD, mas eu sei que todo mundo aqui já está adequado, ninguém vai sofrer com esses 180 dias. E a questão principal é, né, 180 dias para uma mudança de cultura, como eu falei, que leva muito tempo, é muito trabalhoso. Então, senhores que ainda não estão adequados à LGPD, não tem para onde fugir, vimos que pegou, que não tem mais o que fazer, e é muito trabalhoso, de fato, essa implementação e essa criação de uma nova cultura e de novos paradigmas. Temos, sim, que falar de LGPD cada vez mais, porque é um assunto muito novo. Então, quanto mais pudermos falar sobre o tema, quanto mais pudermos fomentar o tema, melhor, porque quem está ali na frente dos cartórios todos os dias são os senhores e os funcionários, e que eu deixo aqui essa ressalva: treinem os seus funcionários. Como eu disse no início, um dos maiores gaps que eu encontro nas serventias estão em coisas básicas, simples. Então, você vai em cartórios super estruturados, que têm processos e tecnologias incríveis, e às vezes vaza um papel. Eu tive já problema de funcionários que tirou uma foto de um documento, uma selfie com o computador atrás, ou usou o celular pessoal no cartório e perdeu esse celular no caminho para casa. Isso é um vazamento. Então, muitas questões vão ter que ser avaliadas, questões com muita minuciosidade. Então, implementar a LGPD é muito minucioso, tem que ir no ponto a ponto. E um dos últimos pontos que eu vou falar aqui, que eu acho que ninguém já não aguenta mais me falar, é a importância da criação que fizeram de um órgão de consulta, né, no CNJ para os notários e registradores. Então, hoje, os notários e registradores, por meio das associações, vão poder encaminhar essas consultas de não sabemos exatamente como agir, o que vocês indicam que faça, e tira um pouco, né, a discricionariedade do próprio delegatário de agir na situação, mas é um tema muito novo e é importante fomentar. Então, eu achei muito importante, porque esse debate está só começando. Temos um caminho, muito obrigada, um caminho muito longo pela frente. Realmente, são muitas novidades e estamos juntos caminhando para criar essa cultura de privacidade e proteção de dados. Obrigada, pessoal. Parabéns, doutora Laura, pela explanação. Eu vou parafrasear aqui a doutora Mariana Martins. Ela diz assim: a doutora Laura Porto, ela é tão linda, ela nem precisava ser tão inteligente, mas ela é linda, inteligente, didática, né? E muito obrigada pela sua presença. Então,